Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Olá, minha gente. Eu dito que é melhor não subir a vídeo, né? Mas o chamado do Espírito Santo é muito, tá? Então, assim, estava escutando música cristiana, pero vamos derrar um pouco, porque entrou. Vamos comer um plátano para nos sentir forte. Olá, como está vocês? Minha gente, hoje é sábado, né? Dizem que aos sábados foi quando Deus mandou descansar, orar. Vou comer um plátano, minha gente. Vamos começar? Estivemos em Gênesis, é o primeiro livro, e agora vamos começar por Êxodo. Que dia melhor que hoje para começar Êxodo, em homenagem. Vou derrubar aqui comigo, tá? Gente, água. Hidratar o corpo. Vamos começar por Êxodo. Vocês, meus seguidores, essa turminha aí, toda a gente que já está recebendo bendição, que está começando a trabalhar. Hoje é um extra, porque nós outros não... Porque não iba. Pero o Espírito Santo não descansa, não dorme. Né? Ele fica aí, né? Vamos orar. Vamos orar, minha linda. Tá? E é assim mesmo. Ele quer orar, ele quer bendizer a vocês. Tá, gente? Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Vamos dar uma palavrinha. Tá? E luz em suas vidas. Tudo de bom, minha gente. Pai, Filho e Espírito Santo também. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós, a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da sua morte. Amém. Receba a paz, amor, prosperidade e saúde a todos vós outros, tá, minha gente? Olha, minha gente, é porque tô estudando. Hoje eu vesti, porque estamos em outono. Entrando outono, né? Na verdade, eu não sei nem que data. Plátano, força, viu, gente? Sofia Derro. Não são bons, não, eu como plátano. Diz alguns que somos herdeiros. Não, eu não. Eu sou filha da criação e toda a minha casa, minha família de Deus. Darwin, antes e depois de Darwin, pero não. Ainda eu vejo muito informação e tudo, minha gente, leio. Estava vendo sobre o mar. O mundo, se tu para analisar bem, o mundo em si não tem nem sentido dizer, pare para pensar, minha gente, não tem nem sentido dizer que simplesmente do nada é a evolução, Big Bang. Não. Isso é obra de um grande artista, que é Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus. E isso que levamos por dentro, a chama viva de Deus, tá? Gente, isso é vivo. Alguns pode ser que seja com todo respeito ao mundo, tá, minha gente? Pode ser que vieram do mundo e não estão evoluídos. Que os monos são mais inteligentes, né? Eu vi, quem lembra de Zira e o doutor Deus? Foi o melhor. Planeta dos Homens. Dizem que é a primeira ideia lá melhor, né? O planeta dos homens jamais será o planeta dos homens com Zira e o doutor esse, que eram monos, que eles encontram o homem. Que maravilha de...
de série que passava no Brasil. Água, vocês, meninos, minha gente maior, meus jovens, ó. O corpo é feito de água. Se perdemos muita água, se seca, nos desidratamos. Mas não, Juan Pablo II. O que tu em Brasil foi Juan Pablo VI ou Juan Pablo II? O nome dele era Papa Saint John Paul. Papa Saint John Paul II. Tá, minha gente? Homem de Deus, maravilhoso. Sabe que para ser Papa, sabe por que se demora? Porque aí, uma das respostas está no Espírito Santo que escorre para dirigir o mundo. Quando eu abro do mundo, eu nunca digo la Terra, já reparou, eu digo universo. Aliás, universo cristiano, minha gente, reino de Deus. De tudo. Tá? Que Deus pediu que eu acrescentará reino de Deus. Tá? Vamos pensar Êxodo. Tá? Porque eu não vou me parar muito, porque vocês sabem, estamos com a Leninha aí, mi gente aí, da palhacinha mandarina. Outro dia, sabe quem nos apareceu? O urso. Que temos que pensar o que ia ser com os ursos, gente. Tá, ninhos e senhor, papai, mamãe, todos vós outros que estão aí, hoje não é dia de los ninhos. Pero palhacinha mandarina, mandou lembrar do urso, ele nos apareceu e disse que é para recordar o que ia ser com os filhos de todos que estão ali, minha gente. Tá? Se eles fazem, construir tanta coisa, destruir tanta coisa o homem, aí que começar a ver um ambiente para os ursos que está no Polo Norte. É hora, minha gente, porque os bons herdarão a terra. E quem sabe, pode ser Jô, pode ser tu, pode ser um dos grandes, pode ser várias pessoas que nem pensamos, ou pode ser outras pessoas. Nós outros não sabemos o que é Deus, né? Então, se fosse acaso, não ter que vir na tele como a música de Roberto Carlos com La Balena, que nossos ninhos me emocionam, e vão ter que vir na televisão, não lembramos do urso. Tá, minha gente? Isso é real. Tá? E você que é mamãe e papai, esteja aí sempre com os meninos, as menininhas jovens, filhos de Deus. Lhes gusta, tá? Deus está dando a palavra. Tu, Sofia, tá? La Sofia, la gente de Sofia. Tá, minha gente? Menina muito inteligente. Mira, gente, vamos empezar hoje Êxodo, segundo livro da Bíblia, tá? Êxodo é sair de um lado ao outro, muita gente mover, tá? Mover, caminhar, tá? Sair, como é em espanhol, êxodo, viajar, caminhar, andar, eu creio que não tem nem tradução. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Deus amado e Cristo Todo-Poderoso, vamos começar um segundo livro, você que está aí, se faga especialista em Deus e no Espírito Santo, que Ele está aí com todos nós outros, no dia que Ele estuvo aqui, menina, a ver se eu consigo, vou pôr nessa peninha, sabe por quê? Para recordar o Espírito Santo, porque é uno de luz, Deixa eu trabalhar do meu jeito. É uno de luz, onde luz, o Espírito Santo se move com uma paloma branca. Uma paloma branca. Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo também. Tá? Recordando o nome a paloma. Mira, minha gente. A palavra se lê em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo também. Receba que quando tu está aí, tá, essa neninha tem o dom de sanação e revelar o de Deus na igreja, tá, gente? Espírito Santo, a dia. Eu orava pela gente, orando porque temos o dever de orar pela gente. E graças a Deus, isso me disse uma vez quando tu me orou e eu não te escutei. E quando eu cheguei do hospital,
que estava começando a guerra aí desse senhor Putin, que o Senhor vai limpando, porque quando o monstro da guerra entra, possui um homem, é difícil eles o soltar, não é ele, possui, tá? Então, minha gente, o que ele não sabe é que normalmente um homem que causa guerra, a vida não perdona. Ele foi espia, Putin, não? Não entendo, Putin. Não entendo. Tu é um homem cristiano. Vivi na igreja presbiteriana, não? Ortodoxa. A igreja em Rússia. Tá? Um cristiano não pode falar em Deus matando. Ele diz que a vingança é dele. E até ele está querendo nos dar oportunidade, minha gente. Está esperando como um pai que nós outros cambiemos. Putin. Ora, faça oração por ele, por este senhor, por este homem. Porque ele está sofrendo ataque. Monstros da guerra, quando os possui. É igual que o de Israel. Triste. O Senhor disse que não faz diferença. La maldade é maldade. Tá? E, gente, o sofrimento é sofrimento. Hace tempo que eu não hablo. São pessoas, como todo e qualquer nós outros, viu? Mas a sensação que eu tenho é que os homens necessitam isto. Necessitam ser a guerra. Pero vocês sabem que a vida cobra. Não vale a pena nenhuma desculpa matar. Quando a vida nos corre. Tá? Assim está a história de muitos outros. Não vale a pena. A maior valentia é conseguir parar a tempo. Tá? Não há nenhum logro nisto. Gente, eu sempre gostei muito dos russos. Aliás, eu estava com um amigo na cafeteria dela, e teve um que chegou, me abraçou e me disse, tu é russa? Não, me sacou na foto. Assim, de uma amiga minha, eu fazendo curso de cozinha, de pinche, que eu cozinho, né? Estamos aí, gente. Vamos também passar receitas internacional, tá? Então, uma amiga minha, africana, me disse, tu é russa? Esse plátano, não sei se é de Canárias, eles ali produzem plátanos, né? Banana, aqui se diz plátano. Então, minha gente, plátano, banana nanica. Minha gente, banana, plátano, você que está querendo vir estudar em Europa, tá, minha gente, aprender principalmente já o espanhol, né? Tô mirando tudo isso porque eu penso muito em vós outros. Estava vendo um programa agora e pensando na gente, nas mamás que não tem nem recurso, minha gente. Eu vou ensinar vós outros a ser uma coisa que eu vi uma vez e não vou ver a ver. Eu quedei, Deus, fascinada, porque eu tenho um dom de arte. Por quê? Porque uma coisa que Pai, Filho e Espírito Santo também. Uma coisa, eu tenho um quadro, me perguntaram quem tinha. Eu pintei um oásis de minha cabeça, Pai, Filho e Espírito Santo também. Meu vizinho lá onde eu vivi, um dia entrou e disse, quem pintou esse quadro? Eu disse, John. Ele quedou assim mirando como podia estar tão perfeito aquele oásis. Pinto, bordo, chuleio e apronto. Apronto porque deve ter muita gente, já Ciara, minhas amigas brasileiras, saudade, vocês que estão aí. Cristo nasceu em Brasília, Cristo nasceu na Bahia, assim diz o velho ditado. Quem visita a Bahia fica mal acostumado em todo o Brasil, né? E te digo, gente, minhas lindas, o povo brasileiro, me diz um par de elder,
2, pareja. Pareja, eu quero vós outros aí, todos. É fazer acontecer, o Filho de Deus, é querer, minha gente. O par. Pareja, casal, 2. 2. Pareja, casal, matrimônio, casal, la pareja. Par, 2. Viu? Gente, vamos começar, porque senão é tanta coisa nessa cabeça, tanta informação, que eu entro por uma e vou por outra, mas não passa nada. Já me entendo e vocês já me conhecem. Tá, minha gente? É tanto amor nesse coração. Aí vai. Aí na película que eu vi, que é numa parte de Europa, eu creio que é aqui em Europa, né? Nos Estados Unidos, um sítio de mar. E quando termina a película, um que amava a sua noiva, estava esperando para casar. E termina assim, é muito amor no coração. Levo tanto amor. Aí vocês recordam também de gosto e tudo, mas esta película, como diz, há várias maneiras de dizer as coisas. Me toca o coração. Que eles morrem, eram pescadores. É Mar do Norte. Norte de Europa, e tudo ali. Alemanha arriba, Mar do Norte. Águas geladas, minha gente. Eu fui a Switzerland, passando de Dinamarca, tá? Com uma amiga de uma professora com seu filho de Alemanha Oriental, logo quando abriram. Deus é grande, essa menina vida naquelas terras, logo depois, em nome do Senhor Jesus, levando amor, união e paz, derrubaram o muro de Berlim. E eu tive o prazer de viajar com uma professora e seu filho de 11, 12 anos. Fomos a uma ilha ali cerca, passando por Dinamarca, e passei por ali pelo Mar do Norte. E era uma ilha muito bonita, de vacações. Muitas saudades. A gente me receberam maravilhosamente bem. O Senhor me deu abre tua sogra. Matilde Mar, graças. Assim, ó. Graças, suas netas é a coisa mais maravilhosa. Lutadora, está um pouco alemã, viu, Multi. Depois dos 30 anos, as duas um pouco assim, aí explicamos e gente, pero inteligente, trabalhadora, lutadora. E o Neno, Cauê. Deus, um homem zarrão. Parece um hindu ele. Moreno, alto, bastante alto. Já tem um neninho. Este já é bisavó, ela, tá? De Sofia, tá? E Ivan. O Justo aqui adora ele. Eu não sei, Ivan. Uma vez me disse, tenha cuidado que esse menino é muito lindo nas russas. Foram vindo muitos de Romania. E sempre fiquei derrubando ele de pequeno, com quase. Tenha cuidado, porque eu digo, não, Deus é grande, que esse menino é muito lindo. Eu digo, não, deixariam lá na frente, porque do danado que é. Não, desisti. E Laninho, inteligência. Deus meu. Esteja orgulhosa. Sim. E sua irmã também. O nome dela, da Ninha, és tu, tia. É tu. Bueno, vamos lá, tá? Graças. Muitas graças. E o que Deus queira, quem sabe, né? Liberação de la esclavitud de Egito. Aún las vezes. Solo estão trabalhando, não tem tempo, necessita meios e tudo. Ganas tem, pero, né? São lutadoras. Viu? Responsável, graças a Deus. E o neninho levou um pouco mais coisa, porque em Brasil a gente sempre pensou que os homens aguentam mais que as mulheres.
ele leva um pouco pior, mas Deus também. Nasce filho de Davi. Nasceu na estrela em minha cabeça. O mundo se estava me abrindo. Iva parir 3 horas depois. Disseram, tu vai parir hoje. Acaba de brilhar uma estrela em sua cabeça. Sabe qual foi outra estrela, gente? A d'alva. Filho de Davi. Este menino. Essa família abençoada de Deus e essas famílias abençoadas que estão do outro lado. O Senhor disse que reales dele. Filhos deles são reales deles. Ele é o dono do ouro e da prata. Excelência maior não há. Viu? O melhor ele quer para ti. Se valore. Estou pensando, ai meu Deus do céu, vamos pensar, né? Vamos pensar a palavra primeiro. Porque me vendem coisas assim para falar. Espírito Santo aí. Tenho que comprar um. Não, porque estamos vendo no estúdio. Eu, assim que possa, quero ver um estúdio, um sítio físico. Vamos entender assim a palavra, porque lá as lentes já tenho que revisar. Necessito para ler, porque eu leio muito, me formei muito. Eu trabalhava, eu vendia cosméticos, eu vendia tudo, isso, estética. E me recordei, eu estudei tanto que eu me recordei, que eu também estudei aqui dermatologia. Vim me recordar porque amo. Nascer, ele disse, mas já se era tudo no eixo aqui, pós-graduando como dermatologia. Eu tinha esquecido de outro. Curso de decoração de igreja, de coquetel, recepção de tudo. Isso eu fiz em Brasil. Vamos lá. Então os órgãos reclamam, gente, olha. Aqui tinha uma artista que ela fazia assim com os órgãos. Já está no céu. Onde ela era cantante, creio. Bom, na palavra se diz, vamos deixar de história, tá, minha gente? Vamos no que vamos, porque a gente quer fazer ponto, vamos. Chega a neninha aí, como chegou outro dia, a refa da casa, a cena de joguetes por aí. Mira, a palavra se diz em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo também. E esse torso aqui, quando eu cheguei aqui, 2 meses depois, eu estava vivendo onde eu vivi, e uma minha vizinha me disse, uma javala, mas como tu põe esses torsos? Ah, quem sabe eu ensino também, né? Eu faço variedade, gente. Tá? E as galegas, queria saber, as galegas falando como se põe nesses torsos assim. Ah, que sim, nos dá sabe? Vamos lá. Êxodo. Terminamos Gênesis. O próximo já vem escrito Êxodo. Você que tem a Bíblia, que todo mundo deve ter na Bíblia em casa. Essas Navidades, regale Bíblia também. Tem vários tamanhos, grossor, gente. E prepara lá as gafas, né? Porque as letrinhas são pequenas. Êxodo, leia o epílogo, tá? De cada livro tem seu epílogo, viu? De dar um resumo aqui do início. Explicação, mas vamos lá. É livre de ela toda e volvemos a ler, porque a Bíblia a gente lê 1000 vezes. Isso foi da medicina. Eu estou agora assim, ponendo um jeito para ir clareando mais. Tá? Mas não me importa, não. Tá? É o que há, né? Você, mulher. Ah, é o que há. Não vai fazer como o outro, né? E diz que quando você una, e quando a pessoa saca. Isso aqui, lá, e cá pronto. Tudo de poner, sabe? Desses momentos. No momento, de que poner no momento. Ficou em nada. Mas eu nunca me preocupei com essas coisas, minha gente. Eu tenho a cicatriz lá nas costas, eu fui pra praia, ó. Eu sempre disse, eu poneria aí, se for assim, se for mais jovem, melhor eu poneria um tatuagemzinho. A mim não que eu amo, não amo a tatuagem. Pero, aí pessoas que era bem, né? A hora tá muito de moda. Houve na época que quem usava tatuagem eram pessoas que estiveram na cárcere e malandros ou malandras. Estuvo muito feio, né? E marinheiros, que era que usava. Se você não sabe história medieval, não, minha gente, eu era pequena. História de Adé. Potássio, força.
História de ontem. Era pequena e marrinha. De ontem, de nada. Então, pensando, liberação de la esclavitud do Egito. É mais ou menos o que vai se falar em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Qual é o segundo livro da Bíblia? Vamos ter um exame umas perguntazinhas, viu, minha gente? Isso está se ponendo aí a top, tá? Vamos entrar em videoconferência. Deus é grande. Sabe que Ele anunciou para esse templo nosso? Glória. E para todos vocês, tá aí, fale, viu? Opressão de luz israelitas. Quando Deus habla assim da explicação Israel, é que o mundo empeçando, né? Então, se ele habla muito, quando ele se identifica Israel, ele identifica as pessoas e todas as pessoas de Deus, tu entende, né? Só como o livro da Bíblia é o primeiro livro, tá? E é vida, tá? A mensagem de Deus ao homem. Deus, no início se habla que Deus veia, ele andava pela terra. E não é que ele andava, ele observava, controlava, viu, minha gente? Daí que sabe entender as coisas de Deus, as coisas quando Deus habla. Que Deus dê entendimento a todos nós outros. Tem gente que lê a Bíblia e às vezes se confunde um pouco. Vamos lá ver. Aí que pedir discernimento. Que a gente que pensa que Deus mata, que Deus é malo, que pedindo coisa mala a Deus acontece, não. Aí é de outra área, viu? É de outra área. É na área de nosso Deus Pai Criador, viu? Deus, não pida coisa mala a Deus que Deus não dá. Tem gente que não sabe isso. Tu sabia? A gente tá fazendo maldade e tá pensando que tá pedindo a Deus. Deus, gente, é amor, excelência. Uma pessoa excelente, ele é uma pessoa que não passa em sua cabeça nada de maldade. Ah, mas a história diz que Deus não matou nem a Caim. Que eu me perguntava de verdade, eu leí daquela, né? E aí a gente não fala a história de Abel, do irmão que ele mata. Nunca nos perguntamos o que passou com Caim. Caim, Deus desterrou ele. Disse ele com medo, a hora arrependido, né? Que foi um ato de ciúme, de zelo. Ele tuvo zelo do irmão. A oferenda que isso, o irmão dele, está escrito na Bíblia que foi mais agradável ao Senhor. Leia, está no início. A primeira família de Adão e Eva, né? Então, o Senhor disse, não tema, nada pode meter um dedo em ti. Com isso, Deus está dizendo, eu não permito que nada mate o outro. Saque vida. Porque tu tem que ser inteligente, tu lê. Ele nem a Caim. Porque o dador da vida não pode ser dador de morte. Isso não tem lógica. Ele diz, ele é o dono, ele fala que ele, a vingança é dele. Pero há mil e uma forma de vingar-se. Ele não fala da morte. Viu, minha gente? Que é dono da morte também, se ele quiser. Pero não. Tu parou a pensar? Então, a hora nós outros estudando, Deus abre a mente. Anos depois, me chama a atenção que a história de Caim. Nem a Caim. Do contrário, ele fica feliz, ele manda Caim machar-se e ele fazer construir sua família. E ele fica feliz pelo filho que Eva tem depois, o terceiro filho de Eva. Viu? E tem que repassar. Memória. Quem foi Esaú? O terceiro filho de Eva. Ele é feliz quando Eva lhe dá, o Senhor diz, estou feliz, algo assim, porque ele agora tem outro filho no lugar de Abel. Isso é Deus. Excelência pura, amor. Tá? Ele fala algumas coisas, né? A maneira de explicar daquela época. Aquela gente tem que entender que a Bíblia foi escrita numa época difícil. Da época que eram pessoas brutas. Eles trabalham com carpinteria, fogo, hierro, tudo isso. Então, o homem se foge assim, né? No ambiente atual, tudo, né? Do momento. Essa é a realidade, minha gente.
Então se falava de outra forma, olho por olho por dentro. Então era a maneira que tinha de falar. E não era todos eles que era separado por Deus. Todos eram de Deus, mas ele tinha gente especial. Separado por Deus. Eu ia saber, essa menina aqui, que eu ia ver o Espírito de Deus. Essa neninha que tem lá a historinha dela. No momento de minha vida. Se eu te conto, minha gente. Não, de jovenzinha, minha história, criadinha com minha avó. Minha mãe trabalhava. Né? Por pouco essa neninha não está. Sabe? Mas Deus toma a frente de tudo. Esses erros que tu pensa assim, que tu para assim. Quem sou eu, Senhor? Ele escolhe. Tá? Mira Jesus. Maria buscando, não comparando o mal, pelo amor de Deus, Senhor. Tá? Maria buscando um hospital para parir. Um sítio para parir. É aqui mesmo. Quando chegou cerca, Jesus é aqui mesmo. O Filho de Deus, todo um rei. Pare para pensar, minha gente, essas coisas. Eu sempre parei muito para pensar. Porque os grandes homens de Deus, as pessoas que têm chamado de tudo, se tu vai ver a história da vida dele, aí um que eu gosto muito dele também, que eu vejo o que ele disse. Ele disse que ele viveu de casa em casa, porque o papai dele se separou, né? Aí entendia muito assim, hoje é homem de Deus. Ele disse que os ricos da terra, a maioria deles já tem esse legado. Isso não quer dizer que um rico bom. Porque Deus não crê nas pessoas que têm muito dinheiro. São 4, gente, consciente. Porque o dinheiro, eu tive muito cuidado em minha vida. Quando eu estava chegando a uma certa idade casadeira, a gente vai chegando na adolescência, daí para lá a vida, sabe, lhe põe assim, oportunidade e tudo. E eu tive que ter muito cuidado para não me deixar levar pelo dinheiro. Porque o dinheiro, aqui diz dom de dinheiro. Em Espanha se diz dom de dinheiro. É uma maneira de falar assim, né? Então, gente, ó, gente, eu estou mirando aqui, ó, de dar, olha, medicina, viu? Faz isso, ó. Ó, eu tinha minha pareja, eu sempre pedia que me cortara. Pelo menos isso. Eu sempre fui muito natural, viu? A hora mesmo, que ela vira mesmo, com o tempo vai mermando tudo. Eu vou explicar para os outros coisa de pessoas maiores. Opressão de luz israelita. Então, eu estou explicando que aqui está querendo dizer, um exemplo, israelita quer dizer seus filhos em general. Ele separa o homem judeu, tá? Pero, ao mesmo tempo, ele exige mais dos deles. E quando ele fez uma comida, está na Bíblia, uma gala, mira bem, faz uma festa, e manda chamar seus filhos, Deus está dando exemplo aí. O que é ser filho dele, né? É sentir os meus me conhecem, diz Jesus, tá? Então, se Deus está querendo dizer isso, ele faz uma festa e manda chamar seus filhos. Deu tal hora e não viram por ali. Sabe o que passou? Chame a todos que estão aí fora, sente a comer, prato, tudo do bom e do melhor, que era para meus filhos. É assim, ele está falando de ti, que ele te chama a sua casa, seu filho, para estar aí em oração, buscando a ele, e não escutamos muitas vezes. Tá? Então, está dizendo para ele, todo mundo é igual. Ele não tem acepção. É triste o que está passando em Israel. Triste. Me dói o coração. Porque é um símbolo. Para um cristiano é um símbolo, Israel. Aquelas terras. Diz que é lindo aquele sítio. E dói o coração. E realmente me entristece. É o nome, é Nhanhayu, Nayu, Natanayu. Como é o nome de hebreu de...
primeiro-ministro. É diversão? É diversão? Porque isso parece coisa do homem pequeno de mente. Porque tu sabe que os homens gostam de cowboy, espingarda. Vamos adoram fazer guerra. Isso é de mente de homens que não têm, que assim chega a ser grandes homens dirigindo. Deus esperando mais de ti. Aí na música, sabia que tu esperava mais de ti. E tu, principalmente tu, triste, menos mal que é muita gente aí que não quer essa guerra. Como em todo sítio. O fato de uma pessoa nascer no sítio não quer dizer que o povo queira isto. Tanaiô, Inanaiô, Tanajura, não sei. Tá? Pra quê? É diversão matar vingança. Tá escrito. Aquelas terras escreveram, a vingança é dele. E nem, mas assim mesmo, nem Caim. Jacó, creio que foi Jacó que quedou triste com os filhos, porque se vinga da história da irmã. Vamos lá. Deus está esperando. Para que dia, paz? Para que dia? A morte não é dele, ele é dador da vida. Estão como uns vivos rebeldes. Fazendo o papel de Deus, não? Solo Deus realmente não acha essas coisas. Tá? Pare para pensar. Opressão de um lado ou outro. Putin está aqui do lado. Trump é um rico excêntrico. Pero Putin, Atanayu, que eu creio que não é assim bem o nome, é parecido assim. Eu sempre digo bem, pero é difícil. Sem nem se é apelido, tá? De exemplo. A vingança. Deus abre dessa forma, já para dizer ao homem que é ele quem dirige. E se ele perdonou pessoas, ser excelente. Tanto um como o outro. Isso não é excelência. Isso não é de um primeiro-ministro. Olha, me dá ganas de chorar, olha, dirigindo um povo. Tu crês que tu povo quer isso? Alguns deles já disseram que não estão de acordo com isso. Sabe como chama isso? Abuso de poder. E se é para isso que alguns Deus dá o poder a eles, por favor, não, pai, não deixe chegar mais não. Vamos lá. Ai, Deus pode parar? Gente, estamos aqui para aprender. E esta é a lição do Senhor. Ele está mirando, tanto um como o outro. Mirando. Aí alguns querem ignorância pura. Não dá para mais. Aqui na Espanha, se não dá para outra coisa, faz guerra. Não dá para mais. Pai, Filho, Espírito Santo também. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas vós outros, eu abro desde o carinho. Como na mãe. A respeito a mãe de Tanayu e de Putin. As madres não querem isso. Uma madre não tem como para isto ou para qualquer outra coisa que não é de Deus. Nenhuma madre. Para isso para pensar. Teneis família. Putin tem, né? Eu creio que Putin, eu não estou confundindo Putin com as filhas de Trump, não. E também a família de Tananhão. Sei por que me dá que tem, né? Pare para pensar em sua casa, em sua família. Com amor de padre. No mundo de hoje. Aí que evoluir.
opressão de los israelitas. 1. Estes são os nomes de los israelitas que barraram a Egito, com Jacó, cada um com sua família. 2. Rubem, Simeão, Jacó era o pai. Rubem, Simeão, Levi, esse nome é lindo, Levi. Aliás, saiu na tribo dele. Judá, outra Judá. Isacar, Zabulon e Benjamim. É uma palavra linda. Benjamim é o filho mais, o último filho, pequeno. Tá? Primogênito é o primeiro filho. 4. Dan e Neftali, Gá e Asser, todas as pessoas nascidas de Jacó foram 70. A família de Jacó, 70. Creio que foi o marido de Sara. Sara, que ela morreu. Não, Sara foi a mulher de Abraão. Jacó é filho de Abraão. A gente temos que estar aí mesmo, aí, ó. Porque é muitos números, muita gente, viu? E aqui desde Jacó, já tu, Abraão já vindo Eva. Abraão já foi neto de Eva. Por quê? Porque Eva e Adão tiveram Caim, Abel e creio que Esaú. Quer dizer que Abraão já foi neto. Filho de... Jacó é filho de Abraão. Ó, gente, vocês repassem a Bíblia, porque a memória é minha. Eu empiezo, ainda mais que está meio dormida esses dias, viu? Então, se eu for, mas tu leia, tu tem que dever ler, eu não tenho que dever saber tudo, não. É tanta informação, minha gente, tanta informação, vocês vão ver número, mais número, dados, ok? Eu lembro de tudo, de repente me abre assim, lembro, sabe? Espera essas alturas da vida. Tá? Você jovem aí. Tá? Principalmente também junto com os papais. Tá? Deus ama quando nos vê, nós outros jovens, ainda assim, mamãe, suas irras. Tá? Neftali, Gá e Asser. Todas as pessoas nascidas de Jacó foram 70. José estava já em Egito. José, o governador do Egito, foi filho de Jacó. Tá? Eu creio que foi o bisneto. Bisneto de Adão e Eva. Creio, porque eu creio que foi neto de Abraão. Gente, não vai... Tu vai ler, porque assim eu fazia, eu leia e comprovava. Porque às vezes a gente tem tanta informação e passamos, nos equivocamos. Que importa que a gente está lendo esse momento aqui, depois a gente dá informação, tá? Porque se eu for a hora de trás para frente, aqui se diz de trás para frente, de frente para trás. No Brasil a gente anda de frente para trás. Só que eles gostam muito de trás para frente, a ascendência. Aqui se diz ascendência, e, por exemplo, descendência, tá? Então, se a descendência for para a descendência, eu creio que estamos na 4ª geração de Adão e Eva. Tá? Mas eu te pergunto, Deus acabou o mundo com... Eita, se tu já está lá na frente. Com Noé. Nós outros descendemos de Noé ou de Adão e Eva? Seria de Adão e Eva, porque Noé vem daí, né? O Senhor me respondeu a hora, porque eu disse, somos já de Adão e Eva. De Noé, não, Senhor, não, mas Noé vem a raiz de Adão e Eva. Tá, bonita. Eu não sou jovem, viu? Meu pai do céu, disse essa ninha minha. Olha, conhece ele o coração. Tu sabe que Deus sonda o coração? Aí pessoa de caráter, de boca, tá? Eu conheço pessoas que são assim, retada. E depois tem um coração muito grande, minha gente. Isso não quer dizer nada, viu? Quero falar com isso porque eu escutei nas palavras do dia. Vai ali com essa gente que empieza a falar de Deus. Lá, gente, para levar essa gente aqui é que você tu conosca mais a Deus. Que tu já chegue mais a Deus. Mas tem alguns a hora aí, a mão de Deus. Que lá, gente, já não está muito convicto. Alguns.
Que pensa que anda com Deus aborrido, não tem nada a ver. A maldade é maldade. O excesso é o excesso, viu? Lembremos disso. Mas fica confundindo na gente. Abro cada coisa outro dia aí. Consta que uma pessoa boa, que abra suavemente, uma pessoa educada, que habla de Deus, que não se pode confiar muito. Então vamos confiar naqueles que é mesmo fazendo muitas... Entendeu? Gente, para que habla? Para que habla? Se mete na coisa de Deus. Tu tem, nesse momento aqui, ó. Quando tu habla disso, a palavra, tu nesse momento tem que dar claridade à gente. Já hablaremos mais sobre isso, sobre esse assunto. Mas quem tem sua boca habla o que quer, né? Pero o problema é que a gente já tem gente que quer, ele quer chegar a Deus, ele quer chegar ao Pai. Pero se empieza a dizer, dê palavrota, diga assim, isso e aquilo, disse, então é para confundir o homem. A palavrota não quer dizer que seja malo, ele é mau costume. Pero Deus diz que a gente não deve nem chamar o osso de tonto. Está na Bíblia. E são palavras que às vezes a gente solta assim tonto, do que pensamos que é uma palavra mais suave, mas Deus disse que nem deve, que a gente deve tratar o outro com excelência, o próximo. Tá, minha gente? Depois já falaremos disso que eu estou falando na hora. Então, não vamos confundir a gente. Deus disse que não chamemos nem o outro de tonto. Então, se uma pessoa que ele habla, aí pessoas muito educadas. Eu creio que eu sou uma pessoa educada, mas há pessoas que são muito educadas. Consta que se ele fala assim, tudo coisa, porque tenha cuidado. Quem é que está falando através da boca, minha gente? Quem é que está falando através da boca? O Senhor diz, cuidado. Não é o uniforme que faz o homem. Não é a roupa. O mono se veste de seda, o mono continuará, eu dizer que estive aqui na Espanha. Está dizendo que não é a fachada, viu? Sim. Mas isso não quer dizer, porque meteu tudo no mesmo saco. Ele quer pessoas educadas, que falam bem e tudo, coisa. Porque muita gente agora querendo confundir as coisas de Deus. Mas isso, eu bromeio, conto história, tudo. Pero quando tu vê já no meu sítio de orações, tudo, eu vou separar o dia. Vamos ter 2 dias de oração. Viu? Trabalho, sanidade, tá? Pero, muitas coisas. Pero vai estar separada a parte social para ensinar as outras coisas que Deus manda. Tá, minha gente? Então, assim, isso aqui é como está aqui. Continuando. Levi, não é que quisera dizer que era Levi. Não, Levi, o nome é Levi. Viu? Aliás, eu conheci pessoas, foi aqui no colégio, eu creio que foi em Brasília, um menino chamado Levi, no instituto. Sempre gostei desse nome, Levi. Tá? Zabulon e Benjamim. Bom, morreu José. José, Rose, que se diz Rose, José, outros chamam Josué, não sei se é um nome do meu José, segundo o idioma, né? O 6. Primeiro capítulo de Êxodo, segundo livro. Opressão de los israelitas. Já deixamos Gênesis atrás. Segundo livro da Bíblia. 6. Morreu José. Assim, José estava já em Egito. Tá? No 6. Morreu, versículo. Morreu José, assim como seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas muito fecundos se multiplicaram sobremaneira, ou seja, que muitos israelitas, aumentando progressivamente, olha, Espírito Santo, e chegando a ser tão numerosos que llenaram toda aquela região. O 8. Surgiu em Egito um novo rei, que não havia conhecido a José, e disse a seu povo, ele não havia conhecido a José, o novo rei que entrou, novo faraó. 9. E o povo israelita
és mais numerosos e potente que nós outros. 10. Obremos cautamente com ele para que não siga multiplicando-se. Não vai a suceder que venga uma guerra, se unam com nossos inimigos, lutem contra nós outros e logrem sair do país. Recorde que eles estavam trabalhando, né? Ali, recorde, gente. Quem acompanhou já sabe. Aquele que está chegando a hora, leia. Tá? Olha. Primeiro livro. Está aqui. Por que ele diz isso? E se vai, porque a hora, neste momento aqui, eles estão trabalhando. Quando entra o outro faraó, o outro rei, os israelitas já estão trabalhando ali. Por uma promessa que eles fazem a José. Por causa do problema da hambre. Está aqui em Gênesis, o primeiro livro. E o povo israelita é mais numeroso. Se multiplicaram muito. Não vai a suceder que venham na guerra e se unam com seus inimigos. Lutem contra eles, nós outros, e logrem sair do país. Puseram ao frente de eles capatazes que lhes oprimissem com trabalhos forçados. Aí está. As torres Luís. Trabalho forçado em la edificação das pirâmides. Na edificação de Pitom e Ramsés. Cidades almazenes de faraó. 12. Pero quanto mais luz oprimam, mais se multiplicavam e cresciam luz egípcios. Chegaram a odiar a luz israelitas. 13. Luz reduziram a condição de escravos, tratando-lhes duramente e amargando sua vida com trabalhos forçados na fabricação de morteiro e ladrilhos e em las diversas faenas, trabalho, do campo, trabalho à luz que luz someteram com dureza. Quedamos até aqui, gente. Vamos começar o 15, tenham que ver o 15, tá? A vista cansada. Estamos, liberação de la esclavitud do Egito, opressão de luz israelita, capítulo 1, versículo 15, o número pequeno, viu? Ele diz aqui, submetendo eles aos escravos, não. Mira bem como é. A quem eles submeteram-se, não. Submeteram. Eles sugere a José, com o primeiro faraó, que cuidou muito de José, ele, governador, diz, e trabalharemos para vós outros, para sobreviverem com a hambruna que houve, viu? No 15 que damos. No 2 vai ver nascimento de Moisés, que aí tanto liu aí com a religião muçulmana, que eles creem que só Moisés, né? Gente, olha. O 15. E o rei de Egito disse a cifra e estou com as vistas hoje e Fuá. A cifra e Fuá, parteira de las hebreias. Esse era o nome das parteiras. 16. Quando assistia em um parto a las hebreias, mirar o sexo. Se és ninho, Deus grande, matá-lo. Se és ninha, deixar viver, dijo o novo rei, o novo faraó. Mira, veja a diferença. É assim, deixar viver. 17. Pero las parteiras temeram a Deus e não disseram amém, aleluia. O que lhes havia mandado o rei de Egito, o segundo rei, já não foi o primeiro rei não, o faraó não, viu gente?
se dizem Faraó, viu? Pero las parteiras temeram a Deus e não faziam o que lhe mandou o rei de Egito, senão que derravam vivi também a luz ninhos. Amém, aleluia. Então o rei de Egito mandou chamar as parteiras e lhes disse: por que haveis obrado assim e haveis derrado vivi a luz ninhos? Interrogação. As parteiras responderam. Tá tão interessante que eu estou continuando, minha gente. Ao faraó, disseram ao faraó, veja, um momento de rei, talvez disse o faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são robustas, e antes que a parteira chegue, já han dado à luz. 20. Deus favoreceu a las parteiras, veja, por fazer o bem. Favoreceu, deu bendições a elas, as parteiras. E antes que a parteira chegue, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são robustas, e antes que a parteira chegue, já han dado à luz. Deus, o 20, favoreceu as parteiras, e o povo seguiu multiplicando-se, chegando a ser muito poderoso, o povo de Israel. 11. Por haver temido a Deus, as parteiras, ele bendijo suas casas, suas famílias. 22. Então, o faraó deu esta ordem a todo o povo: echar ao rio a todo varão que nasca, pero deixar viver a las niñas. E ele continuou. O faraó, eu creio que é este danado que tem, né? Ele já entra, já mira que já ude daquela, né? Então, as parteiras, Deus abençoou. Viu? Quando é algo de maldade, não assim. E o faraó perguntou. E elas disseram: não, não sei o que, não sei o que. Aí Deus las favoreceu, lhes ajudou, las bendijo. Suas casas, sua família. Tá entendendo, minha gente? Tu não é obrigada a fazer maldade, tá? E se passar algo, tu tá com Deus, meu filho. Tá na vida por fazer o bem. Olha. Mas aí ele já deu ordem ao povo fazer isso. Tu crês? Eu creio que é ele, viu? Da história do rio. Cuidadinho, cuidadinho, que abre o rio Ró. Então, sim, vamos continuar. No próximo dia, com fé em Deus. 2, o capítulo 2, Nascimento de Moisés. Estará interessante. Olha, eu ia parar aqui. Mas continue, a Bíblia é interessantíssima. Vocês não têm nada, nós outros não temos nada contra Deus. Fomos sempre muito bons. Já estamos em Êxodo, capítulo 2. Viu, minha gente? Pai, vamos passar um pontinho. É interessante a história de Moisés, porque vocês sabem que creio que são os muçulmanos. Cuidado, que eles creem só em Moisés. Não são todos, né? Creio que só Moisés foi profeta. Só Moisés fez e aconteceu, né? Para Deus. Então estará muito interessante. Sim, porque ele está na Bíblia. Ele chega a ser grande, Moisés, porque é elegido. Viu? Por Deus para ser suas coisas. Tá? Mas está interessante decifrar, desconstruir, discernir. Tá? Aqui está muito mais falado desconstruir. Discernir essa história aí de Moisés. Vamos tentar entender porque os muçulmanos têm essa mentalidade. Alguns dizem que não, que eles creem em Cristo, que crê que Cristo, e muitos deles creem que Cristo foi um profeta, né? Eu tenho conhecidas muçulmanas na amiga nossa, porque normalmente é como nós outros. Normalmente o que nasce em Brasil é católico. É o país mais católico, creme Deus, somos cristianos, pero então, normalmente naquela religião, naquela zona, muitos deles são muçulmanos. Viu? Não por nada, é por isso, né? Tudo é a cultura, o que te ensina, o que te aliena, né? Mas o que importa é a verdade, né, minha gente? Gente, receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Estou tão contente de poder ter dado essa palavra agora. Tá, vamos começar um pouco pro pontinho, tá? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome.
Venha a nós, ó vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu leio o Pai Nosso com Ave Maria, porque o povo pergunta a Jesus. Jesus vai chegar no Segundo Testamento. Ai, meu Deus, no Novo Testamento. Estou com a mente que estava meio dormida, gente. Tá? Então, os olhos das vistas está cansada. Então, muita informação, tudo, né? Preparando cada vez mais para os outros. Já me prepara. Tem que ser assim, viu? Se tu quer fazer algo bem, está sempre preparando e ao dia, tá, minha gente? Tudo o que fazemos, viu? Principalmente as coisas de Deus. Eu digo sempre, tem que ser muito fiel ao que está escrito aí. Que tu depois explique a gente, tente entender, porque a gente... Aí, ó. A Bíblia tem coisas muito sérias. O Senhor já está nos explicando como é o ser humano. Era aquela. Mas eu me dei conta, o Senhor falou comigo, o que eu fiz? Eu matei a Caim? Não. Ele não matou a Caim. Então, se a morte, não. Porque a gente que se serra. Não dá para mais, se diz aqui em Espanha. Não dá para mais, a mente não dá para mais. Só está fazendo isso porque se vira. Dá para mais não fazia essas coisas. Muito menos essa gente que entra no governo para matar, para fazer guerra. Tu já parou? Eu já me dei conta que as guerras não é nada sério. Não é sério, minha gente. Não é sério. Vamos lá. 1, 2, 3. Parece esses ninhos. Mira, minha gente. Eu tenho sempre que volver atrás para poder mirar como era. Vou fazer igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí como disseram, tu é russa? Eu disse sim. Aí a perdida de Anastácia. Foi verídico isso, uma das ilhas dos patriarcas de Rússia. O czar de Rússia se perdeu. Ao final, o que passou? Não encontraram, não. Aí eu prometi com essa menina. Disse, você é russa. Eu, quando era pequena, havia muitos russos ali no meu bairro e tudo. Pessoas que iam de Europa, imigração. Aí, teve 2 irmãos, ele era grande, brancos. Esqueci o nome deles, falavam tão simpático. Entendeu? E era tão curioso para nós outros. E essas coisas que a gente chegava de fora, né? O índio, né? A natureza do indígena. O indígena latino. De América. Então, era curioso para nós. A gente tinha gosto de receber a gente, sabe? Ele me disse, meu amigo, eu digo, sim. Anastácia, aí a pedida do zar, dos matriarcas, os faraós, vamos para explicar a gente, tem que explicar a gente, que era antes dizia faraó, não vejo que agora isso já diz reis, zar, era como reis e reinas, quem mandava, se diz zar de russa, diziam assim, zars, me encanta essa palavra. 3, não sei como era comunista aí, só você vê, não? O que se iluzia, meu Deus do céu, da arquitetura em Rússia, nas joias, aqueles palácios. Curioso, né? É curioso, porque é totalmente diferente do que quer dizer o comunismo. O comunismo é destruição, tristeza. Não quer felicidade para a gente. Mas Putin foi um grande polícia, né? Do KGB. Sim. Mas eu disse que querem meter no KGB. É peleia mesmo. Puta, um homem tão posto. Necessita uma senhora, uma mulher que lhe dê aí, um bom relevo, um bom saculejo. Homem, para com isso. Os russos, Rússia. Cortina de erro, gente. E muitos russos não estão a favor disto. Tenta cambiar a mentalidade, minha gente. Tenta. Com bom no que está, corre aí, não que a russa que lhe dê um bom saculejo mesmo, ou de onde você quiser que dê saque, para tu perder as ganas dessas coisas, de peleia. O que necessita é amor. E seu Natanael, oh meu Deus, Natanael, não? Natanael, por favor.
Exemplo. Exemplo, por favor. Deus não quer isto, viu? E Putin. Me entende, né? 5. Porque sacando o uniforme, todos somos o mesmo. Um mais moreno, outro mais claro, outro ficou mais no forno, outro saiu antes de estar cozido, um pouco mais melanina, outros. Isso é assim mesmo. Mas a essência é uma só, tá? Por favor. Amor. Mas tô falando amor do bom. Amor do bom. Tô falando nada aí. Amor que te entre amor. O Putin. Viu? E senhor Natanael, com todo respeito, tá? Dá exemplo, por favor. A hora de Deus que quer ver vocês se gastarem em reconstruir e saber amar. E que vai ser cobrado todo o mal. Quando empieza a fazer mal. Ai, não sei como é. Gente, eu quando estou no paraíso, é maravilhoso. Pelo que eu sei, até a hora dos males o menor. Perdona, Pai, se alguma coisa assim que o Senhor, que às vezes nós outros pensamos que fazemos menos, né? Mas é Deus que tem a última palavra. Então, assim, quando eu estava no hospital, minha gente, eu quedei de pôr isso no livro, tá? E fica cercando, tu tá ali protegida, tá? Por fora, querendo aceitar os filhos de Deus, viu? Tô pedindo que não entre, que não entre. Então tu crês, gente de guerra, estão possuídos pelo monstro da guerra. Chama por Deus, tá? Porque se tu não foi, tu não sabe como vai ser. Então, seu Espírito, amor, derramar, gente, rezar por Putin, rezar por... Olha, então você está assim por Natanael, em Israel, para ver paz. Paz. Porque o Senhor disse que está chegando o dia dele aí. É ele. E que todos os homens vão falar hora, digo Jô. Fala das mulheres com a vela acendida e todo o mundo, todo ser humano que esteja, que Deus escorra. Todos nós outros, confessar, se diz em Espanha. Outro de barriga llena. Eu digo confessar. Se está confessado, tem barriga llena também. Então Deus não deixa faltar. Então, meu Deus é grande, maior que tudo. Ele é dono do dinheiro, da plata, de tudo. E com a vela, a luz acendida. Isso já é muito visto. Vai cambiar. Tu crê século XXI? Eu disse, eu não posso crer, meu Deus do céu. Sabe o futuro que Deus tem para todos nós outros? Isso está atrasando. Pai, Filho e Espírito Santo também. Vamos fazer nosso pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira aí, ó, como eu tô aí. Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu não sei para que tanta informação. Afinal, um termina fazendo mesmo. É bagunçando. Meu Deus. Ó, gente, eu não podia crer que o homem estivesse fazendo guerra. Eu sinto tanta impotência de ver o homem fazendo guerra agora. Em pleno século XXI. Eu creio que valesse para mais, viu? Com minha pequena mentezinha, em santa ignorância, eu creio que um homem poderoso, ele tá para muito mais. Para construir e não destruir, minha gente. Sim. Então, para pensar. Aí tu diz, já orou, o Senhor já mandou. Ai, se eu os pego. Mas não é para aquela forma que canta esse menino, não, descendente de alemão, não, que tá lá no Brasil, não, viu? E sambam, Ave Maria, Xuxa é descendente de alemão. Ai, se eu te pego também.
Mas já vê todo samba como qualquer outro brasileiro, viu? Foi da imigração alemã, 2, 3, 4, 5. Os alemães, eu leí a história quando chegaram ali, como todo imigrante. Não foi fácil não, minha gente. Eles não falavam o idioma não, viu? Estamos falando de pessoas, viu? Em qualquer parte do mundo, gente, não vamos de... Ó, eu tô cambiando o ponto. Aí quando cambia tem que ser assim mesmo, ó. Eu tô fazendo o mesmo ponto mais alto, que é barro, meio ponto. Olha este, não, mira. Deus luz tem, né? Deus nos tem, né, todos pelo mesmo traçado. Viu? Sabe o que eu quero dizer? Que com Deus é tudo pelo mesmo traço. 2, 3, 4, 5. Porque Deus vê lá o coração. E o que acha de bom esse mundo dele lindo. Nós outros, o de natureza pequena, espírito pequeno, sabe? Aí é quando tu vê a excelência de um. E se faz o bem, todo mundo é ser humano. E se faz tonteria, não é daqui nem da lá não, gente. O mundo é assim que Deus mide o homem. Viu? Deus não faz diferença de nada. Ele o que fez foi aí, né? Provando. Até eu vi um animal que tem em Austrália, 2, 3, 4, 5, 6. E a salvação é individual. Deus é tão justo assim. Deus não julga a gente, a massa. Deus julga a atitude de cada um individual. Tu é uma família. Meu filho, tu venga chamar por Deus. Tu venga a Deus, não é igual de Putin e de Netanyahu. Deus está falando com eles, com o padre. Para já. Isso é igual que na família. Tá? A salvação é uma. Ele deve estar pensando, não, lá não. É assim, é? Imagine. Então, tu é uma família, mas a salvação para Deus. Se tu não crê em Deus, não quer buscar Deus, teu irmão não vai se perder por ti na tua casa, viu? A família não. Tu vai estar no céu e o outro vai estar abaixo. Isso de que é de sangue, não sei o que. Não, meu filho. É as atitudes e bondade que tem a cada um e a intimidade que tenha com Deus. Viu? Então, eu não tenho mania de generalizar, não. Deus vê cada pessoa, tá? Isso se chama justiça. Cada pessoa vai pagar por tuas atitudes. Mira o faraó. Mira que Deus disse, vai lá. Moisés foi várias vezes falar com ele, solta o povo judio. E ele não queria. Menina chegou, ele só cede quando morre a família dele, um filho. Tá? Então, quem não viu essa história? Isso é bíblico de histórias, né? Da Bíblia. Ele cede. Quando morre, Deus leva um filho dele. Mandou praga, mandou de tudo. Até que o povo se salvou. Quando Deus vê que não escuta, ele salva. Aí quem ganha o galardão eterno é a gente que está sofrendo, seja de onde ser. Entendeu? Então, tu crees que o povo, agora, um judio ou russo, vão pagar pelo que está fazendo Putin? Não. Ou qualquer outro povo, não. Viu? Quem tem o poder não, de mandar é eles. O povo até sofre, porque imagine quanta gente de coração tem nesses países, nesses sítios. Tá? E vendo o povo fazendo isso.
o governante, que está aí para governar. E confundem tudo. Tá, minha gente? Então, assim, é o que há aí. Aqui eu já tenho o que ter, sabe o que, gente? Já começar a soltar aqui nas palomitas por aqui. Tem nas pipoquinhas. Palomita é pipoca. Tá? Então, se tu tem uma família, um filho em casa, tá? Que, vamos no ponto de pipoca, viu, minha gente? Ou palomita. Que, dois, tu tá falando com ele, o filho, tá? Minha avó dizia, são iguais, mas não são irmãos, ó. Não, são irmãos, não são iguais. São irmãos, mas não são iguais. Um pequenininho, mindinho, seu irmãozinho, dedo anular, apontador, e eixo gordo que é. Minha avó, coisa da vida, minha avóinha. Menina, seu mindinho, o amiguinho, o anular do anil, né? Pé de fogo, apontador e o... Não, esse é pé de bolo, meter o dedo no bolo do cake para comer. E este, eu não me recordo o nome dele, do gordinho esse, como era? Me dizer de nossos avós lá. Aí diz que se tu é alegre, que cuidado. Menino, oi, eu quero falar sobre isso que eu escutei outro dia. Como pode dizer uma coisa dessa? Alegria de Deus no coração. A gente não hace, para ser alegre, não hace falta estar aí. Sim, muita gente que está alegre é droga. Não é o mesmo do que estamos falando, minha gente. O coração de Jesus, ele é sano, ele é agradável, ele é feliz. Olha, minha filha, tem gente que eu digo, meu Deus, como sai certas coisas da cabeça do ser humano. Deus diz, ó Jesus, Deus dirá, com todo respeito, pai, oi, minha filha. Que bobinha tu, minha filha. O pai é retidinho. É maravilhoso. 2, 3, 4, 5. Solo ele matar não é de filho de Deus, não, viu? Ele diz, eu dou vida. Tá? Você que está se equivocando um pouco aí, né? Que é de Deus, certas religiões. Isso é instinto. Instinto de maldade. Que Deus é que tu tem aí, homem? Pensa que Deus é tonto, né? Deus não é tonto, não. Não é por chamar o nome dele que é com ele, não, viu? É atitude, suas ações. Ou loucura. Em nome de Deus fizeram tanta coisa, o pobre de Deus. De pobre nada, né, pai? Pero, levando a culpa. A gente que não quer saber de Deus porque ele crê. Coisas que passou nas igrejas, que fizeram, leva a culpa a Deus. Não. O problema é quando se junta algumas espécies, tudo junto, aí é o problema, né? Aí tá difícil. Sabe? Quando se junta tudo no mesmo sítio, todo mundo bom no mesmo sítio. Aí tá difícil, mas Deus não. As coisas que disseram muitas religiões, em geral, todas são boas, viu? Se tu entra aí, é cada coisa. Aí uma série aqui, menina. Mas a gente não se confunda, não. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do homem mesmo, humano mesmo. Se pode chamar humano. E não escuta. 1, 2, 3, 4, 5. Ele, Deus está dizendo, menino, tu crês? Deus nos deu inteligência. Olha, menino, eu fico, né? Deixa eu ver quem fala isso de Deus. A gente escuta um no outro. Mas já é algum, digo, porque eu não vou falar a hora que eu não vou explicar. Porque eu digo, se tu não pode explicar, eu não estou no momento de oração, eu estou no momento aqui, tá? Eu falo assim, de olho cerrado. Então, se tu não pode explicar, melhor não comentar. Pero eu disse, mas meu Deus do céu, olha, eu não confundi. Ele estava certo, se tu tá muito feliz, né? Meu Deus, quem não confundiu o homem?
Se tu tá amargado, sim. Aí é Deus. Olha, tu não vês. Não sabe que eu não sacou. Não, minha filha, a pessoa não tem Deus, tem Deus. Se o caráter é assim. Como é mais confundindo, né, gente? Vocês abram o olho. O que eu fiz? Ler a Bíblia, né? Mira, eu era uma católica luterana. Terminei casando com um homem de terra luterana. Imagine. Porque eu ia à igreja e gostava de ler a Bíblia, do conhecimento. Me chamava. Para tu ver, a igreja católica é tão de Deus que me chamava a ler a Bíblia. E era na igreja católica. Viu, minha gente? Pra gente que pensar que não, deixar essa história, viu? Porque eu venho de uma época, 2, 3, 4, 5. Gente, eu venho de uma época que tudo essa coisa, né? E o Senhor, menos mal que parece que foi se dando conta. O Senhor disse, se chama por mim, aqui Deus reza. Porque os filhos de Deus têm que estar unidos. Negócio de eu sou mais. Isso é Deus. Às vezes a gente faz coisa que pensa me fazendo bem, a lo melhor Deus está pensando assim, aquele, ó. Em câmbio, coitado, civil, obrigado. Tá entendendo o que eu dizer? Às vezes não tuvo outra. Ou foi um súbito. Então vamos analisar. E entrou a justiça no mundo para estudar o caso, né? Porque aquele que quer ser malo, fazer maldade, é que está sim. Pá, joga pedra mesmo, tendo das pedras. Você sabia que na época assim, né? Não havia arma. Olha, já está entrando, olha, gente. Isso. Mas a hora eu vou cambiar de color. Aliás, eu vou terminar essa color e vou cambiar. Vai ser 2 cores. Então, sim, minha gente. Eu disse, estava dizendo, trouxe a base. Olha, o homem foi lá dizer a Jesus, vamos ali que aquele está sacando coisa ruim no seu nome. E ele, não, aquele está fazendo exorcismo ali. Estava assim um pouco mais na frente, predicando, né? E estava já Jesus na terra. Aí diz, aleatório que estava ali, viu? Eu creio que ele nem sabia que estava Jesus na terra, falando de Deus. Aí disse, está lá. Ai, Jesus, mira a mentalidade. Vamos ali que aquele está fazendo exorcismo ali, ó. Hein? Sacando demônios, isso, aquilo. Ele disse, em nome de quem? Mira Jesus como era, em nome de quem? Ele diz, em teu nome. Ele diz, então, sem meu nome, não está contra mim. Alô? A inteligência grande de Jesus. Se é por mim, não é contra mim, ô chavalo. Ô, rapaz, ô, chavalo, ô, turma. Neves, Juliana Londo, Michelle, Soraya, Sandra, Santiago, prima, Rose Nogueira, Elizabeth, Xirepas, Rubens, tantos e outros aí, outros que veem. O dia do Luzinho, meu Deus, que maravilha, sois vós outros, muita gente aí, 2, 3, 4, 5, tá, minha gente? Entende? E o Senhor diz, ai, que maravilha, ai, meu Deus, que vai dizer Jesus, por que eles vão lá amar, pelear, esse poder, esse pode até mata-lo. Gente, isso é uma de igreja. Israel, na igreja deles, viu? Deus. Putz, estava todos aí, as orações. Tudo equivocado. Orar muito por ele. As igrejas têm que orar muito, porque se chama monstro da guerra. Se acerca eles e eles cegam. E para se liberar, não viu, Faraó? Menina, foi lá Moisés não sei quantas vezes. Moisés só quando levou o erro dele de castigo para ele ceder, liberar a israelita. Entendeu?
Assim mesmo ele libera e depois se arrepende. E vai atrás. E por isso o Senhor abriu o mar rojo. E Moisés vai com eles. Tá? E depois vamos ler. Tá aí. Tá, minha gente? Gente, eu já comecei com palomita. Viu? Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como estamos diminuindo, aqui foi 7, né? 1, 2, 3, 4. Aqui já tem que ter palomita. Ou não, vamos deixar assim aleatoriamente. Não, tem que ter, gente. Tem que ter. Isso não é broma, não. Viu? Sim, tem que ter um. Aqui, esse aqui é 1, 2, 3. Porque a diminuição é assim, viu? 1, 2, 3, ponto alto. 4. Era duro de mente, se diz duro de mente. Quando tu fala tossudo, sabe tossudo? Cabeça dura. Se diz em Espanha tossudo, duro de mente, o faraó. E eu creio que é esse que está entrando na hora. Ele apronta. Porque eles trabalhavam para eles. Se ofereceu. Aí é muito importante como expõe a palavra, minha gente. Não é o mesmo tu... como foi a palavra que dijo? Se sujeitar, que ser subjugado, que subjugar. Mais ou menos assim, né? Se tu subjuga uma pessoa, tu tá fazendo menos essa pessoa, tá? E quando tu subjuga, é tu que está subjugando. O outro tá se assim muito, tá? Então, se eles sugerem, israelita, a ser escravos, aí já diz que eles foram submetido. Não é o mesmo submeter-se que ser submetido. Ele diz que submeteram à escravidão, não. Eles se submeteram à escravidão em Gênesis. Sugeriram ser escravo porque tu leia, para saber o que passou, viu? Abra a mente, Deus está abrindo tua mente, tá? Então, se tem que ser, porque a mente não é cuidado com a letra. 4, 5. Porque o ser humano leva tudo pro seu... Jesus nos diz, ai do homem que se fia no homem. Quer dizer que todo homem é malo? Não. Mas tem que ter cuidado, porque é algum que tu não sabe. Numa família mesmo tu diz, eu não sei onde saiu, foi parei no mesmo sítio. É assim, é Deus sempre nos ensinando o caráter, a personalidade. Uma pessoa tem sua individualidade como lá ou ela. Não há outro igual, Deus meu. E diz que foi a evolução. Não. Deus faz a oela de cada um. Por quê? Se for a evolução, a oela não existia ela mesma. Gente, vamos parar para usar um pouco mais dos 20%. Pelo amor de Deus. Eu não comia nada dessas histórias. Eu parava, eu vou ler aí, porque aqui é algo que não dá. Pensava assim de jovem, sabe? Já era Deus comigo. Sabe? E aí eu recebia a resposta. E quando demorava muito, Deus me respondia. Eu levei anos desconfiando que meu pai era cura. Que algo passava com esse pai meu. Aqui... Eu não perguntava, não. Eu sentia algo bom. Eu sentia algo dentro de mim bom. Gente, que não for por nada de coisa, ele escolheu a Deus, né? Se tudo fora por isso. O pai tiver ali porque estava na casa de Deus, trabalhando com Deus, andando com Deus, né? Eu sentia isso bom. Nem imaginava. O último que eu ia imaginar o que era. Aí, chegou aqui, o Senhor me respondeu. Me sacou la dúvida. Deus faz assim. Então, assim,
Ande com Deus, leve a tua família a Deus. Ah, outra coisa, você, ó, gente, tem que ser aqui, ó, porque estamos diminuindo, viu? Se põe aqui, ele pode florrar. Olha, você, papai, mamãe, tá na Bíblia, entrega teu ninho em oração, olha o dia dos ninhos. Esta semana foi miércoles, porque Marte não pudo ser, tá? A palhacinha mandarina tá aí com esses ninhos, felizes, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui ou em qualquer sítio que tu queira, leve a Deus. Jesus disse que vai cobrar. Ao papai e a mamá que tiveram família e não levou seu filho. Aí muitos que conhecem Deus depois. Tu não tem o direito. Menos mal que Deus nasce dentro do homem. O ponto de Deus está aí. E houve muitos deles que buscaram ao Senhor. Olha, gente, já está, ó. Esse. Vai diminuindo, ó. Pois temos que manter. Quando chegar um ponto, a gente já vai manter o mesmo número de pontos, viu? Menos mal, mira, lá em casa minha avó fazia o bem. Enchia a casa de gente. Passava algo na parede, ia lá em casa. Minha avó tinha seus direitos de receber isso e aquilo, ela tinha, graças a Deus, não faltou, tá? Ela ia, se apontava e recebia para dar ao povo, viu? E os ninhos, ela cuidava. Ela, com a idade que se marchou com 70 anos, ela estava tomando conta de um menino. Aí meu tio tudo trabalhando e tudo, deixava dinheiro a ela. E ela, não, minha mãe, essa idade, a senhora, eu não dizia nada. Eu sempre com os ninhos, eu digo, minha avó, você taca isso, ela fala. Não, ela me paga. Aí eu já dava alguém pra ela. Não, que necessidade. Mas pra quê? Eu só tenho necessidade disso, minha mãe. E vi algum dos meus tios dizer, toma aí. Não, meu filho, não toma, pra senhora ajudar. Porque eu sei que não é pra senhora mesmo. A senhora tem que ter mesmo pra ajudar. Então isso não leva nenhum. Fui criada assim na bondade. Tá? Gente. Esse ponto daqui eu vou deixar vós outros. Eu vou ensinar vós outros a arrematar. Não sei se antes, porque parece ser, tá? Não vou ensinar já vocês a arrematar, porque... Oi, não. Ano passado, viu? É finalização. E ela era índia. Minha avó tinha um pelinho cá, aqui na bunda de índia. Minha mãe é cabocla. E passava um moreninho, um pretinho, ela dizia, oh meu Deus, quem me dera esse pretinho para me criar, esse neninho, é assim. E se for pretinho, mais a um. Ela queria criar. Meu neto, eu tenho um tio que foi Elvis da casa, o Elvis da casa. E ela bromeava com ele, né? Sai daqui, nego, que eu não gosto de nego. Mas era Elvis, assim, aquela carinha linda, que é a pele mais escura, que a minha, Joela mais morena com meu tio, e ele a pele escura, mais lindo. Dizia, ô nego, sai daqui esse nego presepeiro. A gente, Brasil é assim, minha filha, tá? Um orgulho. Cor. A gente que não pode não chamar ele é nego, ele sente mal se chama de nego. Tu é que é esse próprio... Tu tem um problema com isso. A gente chama o neguinho, vem aqui, o pretinho, vem aqui. Preta, preta, pretinha. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Assim nós outros, viu? No Brasil todo mundo é negro. Ele é loiro, eu sou negão. Hein? Carlinhos. Ele fez uma música que foi o maior sucesso. Tira esse negão. 1, 2, 3. Por que eu disse 4, 5, 6? Porque aí povo que não gosta que chama ele de coisa, não, porque tá... Oxi! No Brasil tinha um programa que chamava Camarão. Sabe o branco rojo? Que fica rojo? Sabe? Camarão. Ele dizia a mãe. E listo, minha gente. Eu não sei como é isso. O povo tá tudo doido. Disse que eu queria fazer psicologia. Porque eu nasci psicóloga. A gente adivinhava que meu pai era cura. Se confessava a mim. E lá, que de menino, não me confesse não. Eu tuve que dizer, não me confesse não, foi a una. Eu não sou cura não. Viam em mim uma sangue de filho de Deus.
luz escura. Eu sentava na tua boca, daqui a pouco a gente tava me contando a vida. Eu era uma menina que não sabia nem o que era o beijo. Minha prima me enganou. Disse que sabia fresa. Hein? Me enganou assim de minha cara. Eu creio. Não tinha sabor fresa, não. Era assim. Eu, que sabor tem beijo? Aí minha prima disse, a fresa, não sei o quê. Disse, eu creio. É assim, né? Filho de Deus. Ai, gente, mira. Esse aqui tem que ser menos, já, assim. Porque o próprio ponto vai lhe dando lá. Tô tendo que sacar aqui, tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. É assim mesmo. Esse é 4, esse tem que ficar 3. 1, 2, 3 já, assim. Um lado é maior. O que tem que ser é porque o próprio ponto vai dando vida. Esse é lá de dentro, viu, minha gente? Diminui aqui, ó. 3. Tá? Depois ele vai dando vida. Ele mesmo, isso é arte, viu? Ele faz a composição, ponto. Como tá feito. 1, 2, 3, 4. A gorra, ela é assim. Este é o abanico. Viu? Certinho. Um lado e lá tem mais pequeno. Já ia desfazer. Não, um lado é maior que o outro para ir diminuindo. Contar a composição, tu não nota. Porque tem que ir diminuindo, lógica. Lógica, né? Então, sim, minha gente. Tá? A gente estava falando outro dia sobre os javalos, né? Porque a gente ensina as ninhas. Vamos, gente, eu empieço a estudar. Aí vamos mermando, viu? Com o a gente vai mermando, viu? Querendo mermar e diminuindo, viu? Sabia disso? Sudor, a gente sua. Água pra dentro. As mulheres suam. Eu via as vizinhas com os calores. Homens, eu creio que não passa nada disso, né? Então, se eu amanhã sou o presidente, tá, minha gente? Primeiro que eu ponho é educação sexual para os javalos. Os pobres estão aí bagunçando, sem saber o problema da vida. E as meninas têm educação sexual, né? Volta a mim, para presidenta, Jace. Pra tu ver. Saber fazer. Não, Jace, para passar para chegar a presidenta tem que chegar, tu não pode. Se candidatar a presidente, não. Me ver, tem que passar ainda de barro. Em Brasil tem que passar de barro. Então, assim, minha gente. Não, Jace. Esse ponto é o ponto barro alto, viu? Que eu a hora fiz ele alto. Quando eu for passar para a linha, cadê ela? Para essa linha, de novo, vamos ter o ponto médio barro. Quando eu for cambiar, tô esperando terminar. Viu? Terminar com esse. Fiz muito. Tá, minha gente? Olha, Pai, Filho e Espírito Santo também. Receba tudo de bom. Gente, decida ser bom, não há nada em fazer maldade. Busca Deus, tá? É difícil, muito difícil, viu? A vida não é fácil. Eu tô com calor. Isso eu vou pôr no meu torso hoje. Eu vou ver se cada vez que eu puser, eu vou estar fazendo aí um modelo diferente, tá? Então, na cabeça, para orar. Mientras não estou aí já no dia de evangelização mesmo, com o templo, como diz o Senhor. Chamou templo. Templo.
essa minha aí, os outros aí, tá? Então, os amo, paz, amor, tá? Porque eu vou sacar o pano da cabeça, né? Eu saco de ar mesmo. E eu beber água, comer plátano, os amo, tá? Eu vou fazer hoje mais, pra gente terminar já, tá? E estamos com o outro de montar, viu? Seis, quatro. Porque tá chegando o inverno, prepare-se que eu vou fazer também. Pera, é sempre bom ter minha cabecinha tapada, minha gente. Eu tenho tendência, minha neta, a cabeça, o coelho e os pés, a frieza entra fácil. E, então, assim, gente. Tchau. Tá? Arrivederci. Tchau, tchau é uma palavra italiana. E em Brasil a gente fala esperanto de tudo. Quando eu cheguei aqui era uma mescla de palavras, eu tinha acabado de sair da Alemanha, estar com os alemães, e Brasil e tudo, e a gente já mesmo, na época você falava esperanto, né? Mesclava luz de idioma, um pouquinho de idioma, não quero nem falar sobre isso. Era esperanto, né? Então, eu tô cansada. Estamos chegando uns friozinhos de espaço, devagar. Tá minha neta por aí. Esse rapaz, ó. Automaticamente. Já dando a forma da cabeça, ó. Gente. Ai, vocês não sabem que eu tenho preparado coisas maravilhosas. E você, mamá, eu vou ensinar vocês a fazer coisas para teus meninos, para teus filhos. Se tu não tem máquina, não importa. Ele tá pensando, Deus dá muita inteligência para ajudar os filhos dele. Ele gosta dos filhos dele, seja rico ou pobre. Mas ele diz, tu rico, ambicioso, malo, que não ajuda, que não gosta de ajudar os pobres, que tá só, ó, acumulando, não passa nem no fundo a ver se passa no fundo do camelo, uma história dessa, da agurra. Mas se tu tem dinheiro e é bom, não passa nada, é tudo igual. Dizem que não sobra. Pero é isso mesmo, né? Perfume bom, né? Aquele, ó. Que vem, né? Em pequenos vasos. Beaucoup. Merci. Gracias. Danke. Obrigado. Os amo. E o Filho de Deus, ele ri, ele sorri, ele tem um coração alegre. Sabe por que ele tem um coração? Porque ele tem Jesus dentro dele. Mas também pode estar amargado um dia, né? Todo dia que a gente tá assim, não, a gente também sente. Pero é igual, o que tem de Deus, ele tem de Deus, minha gente. Tá? É assim, eu sei que é ruim, hein? É ruim. Tá? Mas dá pra... Cabe todo mundo. Na casa de Deus, sabe o que disse Jesus? Tem várias habitações, são quartos. Várias habitações, não é quarto como a gente diz quarto dormir, não, em português. Habitações, espaço. A casa de Deus tem muitas habitações, cabe todos. O que importa é que a gente chegue a Deus. Cada pessoa não tem uma maneira de gostar de como habla de Deus. O que importa é o final. E às vezes, o aluno supera o professor. Sabe quantos daí, escutando a palavra, pode ter negando a hora de chegar a ser mais perfeito que nunca com Deus? E outro descobrindo os que tem amado, alguns na sua vida. Minha gente, é assim mesmo. A base é Jesus. Jesus disse que ele não vai contra ele. Olha, minha gente, é que às vezes temos que ter uma paciência com a gente, né? Aqui se diz, o listo pensa que o outro mal do listo
sabe? Do esperto. Aqui no Espanha diz, o mal do listo, o listo é pensar que o outro é besta. Porque a palavra essa que eu estava dando, eu não entendia nada do que queria dizer. Viu? Se tu é muito alegre, não quer dizer que tu tem... Não vamos confundir a alegria de festa, de droga, de que a gente tá, né? É diferente o momento este aí. Porque a gente tem que saber diferenciar, minha gente. Olha, eu disse, meu Deus, aí, já querendo. Alguma pessoa que tá amargada, né? O certo é ser amargado, né? Quem já viu andar com Deus amargado? Tu pode estar triste, né? Sim, a gente que é esparta, que é eufórica. Mas por isso não. Esparta, diz aqui. Sendo eufórica. Porque tem gente que pensa que é tão eufórico, parece que se droga, não. Né? Ó, gente. Olha, gente. Aí, o certo é tu, olha. Tu vai, receber a palavra, tá? Tu escuta a minha, aquele que estamos escutando, mas também lê. Às vezes você já está dizendo mesmo. Está me lendo isso mesmo, né? Você já está como na cabra. Aí tu olha e confira, aí tu tem o dever. O primeiro, nesse caso, é na Bíblia. É um bonito regalo e tem variado. Pequenininho, grande, todo estilo, gente. Olha, tem um Bíblia aí, me regalaram, a gente só vive me regalando Bíblia. Olha, eu tenho uma de La Reina Vitória, tá? Essa é de São Paulo, tá? Gente, usando, tá? Ser bom, hein? Ser boninho, busca Deus. Que Deus disse que pode cambiar para amanhã no destino do mundo, hein? Os bons herdarão a terra, minha gente. Que Ele está aí, tá? Amanhã é domingo, a ver, o Senhor me leva à missa, porque a gente também necessita também receber oração. As pessoas que estão predicando, os pastores, sacerdotes, tudo, necessitam também receber oração, porque recebemos cada rebombada, minha filha. Não tá pensando, mas Deus é grande, é poderoso, viu? Creia, porque Deus, com os isso vai ver coisas que passa que Deus, olha, os evangélicos filmaram uma vez gente com assim a morte certa e livrar-se. Já também tem história, tentou não chegar aqui a hora a predicar, não está predicando a palavra de Deus. Tentou, mas o Senhor me levantou, me ressuscitou. E vi assim por fora, andando. É ruim, hein? Porque brinca com Deus. Mas tu ponga Deus. Assim, tu pede para... Não, isso não. Como é? Crê em Deus Padre. A gente diz na Bahia, crê em Deus Padre, crê em Deus Padre. Quando é uma coisa que a gente surpreende assim, a palavra é crê em Deus Pai. E a gente diz, crê em Deus Padre. Crê em Deus Padre, crê em Deus Padre. Não entende, se é crer, a palavra é crer em Deus Padre, que a gente diz. Só Deus mesmo na causa, quer dizer, só Jesus na causa. Crê em Deus Padre, diz da Bahia. Ave Maria. Ave Maria é Ave Maria. Os amo. Eu assim, seja feliz. Carinho, amor, dê o melhor de ti. Jesus está aqui, a certeza de Jesus em sua vida. E o dia que a gente está chateada também, um pouco assim, não passa nada. Deus continua aí, te dando fé e força. Os amo. Longe já. Depressão, contra a depressão. Os ninhos que têm problema de câncer. Papá, mamãe, creia. Do ninho que já está curado. Está no hospital. Os ninhos de autismo e síndrome de Down. E o Senhor quer que eu leia especialmente, que eu tenho que fazer uma oração, me falou comigo hoje, viu, gente? Que Ele quer que o dia, fazer uma oração especial para os ninhos e ninhas, quem tem autismo, viu? Uma oração especial com a mão na cabeça. Você vai estar com teu filho aí, o Senhor quer que ore assim, ó. Com os ninhos aí que tem problema de autismo, de Asperger, disse eu orar assim, ó, com a mão. E ele aí, ó, com o papai e mamãe orando. E poner tu, papai e mamãe, também amando. Recebendo unção. Me falou hoje, viu? Isso é sério. Meu bebê, tu já tá grande. Sabe quem eu hablo?
A vida é assim mesmo, mas tu tem Deus. E oro por ti. Oração em Deus, porque aqui, ó, é com Deus. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra a quem pertence. É. Não é, não é. Viu? Não é. Jamais quis ser Deus. Jamais. Mas a gente que pensa. Tá? Sabedoria. E não tem enganado aí. Pensando que é Deus certo sítio, viu? É o que tu faz. Errar é humano. Permanecer no mesmo é que é ele, né? Pedir perdão. Deus pede que pedamos perdão. Tá? Arrependimento. Né? Quem foi que não errou um dia? Ainda mais, Nini, quando nós somos jovens, um momento tonto assim, né? E Deus disse, claro, tá na terra. Tenho que mirar um dente, minha gente, tenho que fazer a boca. Eu tenho que tomar força. Ah. A hora que eu tô vendo, tá inchada, é? Tá alto, não? Tomar força. Eu queria poner, pero pronto, né? Mas depois foi 4 meses eu estuve no hospital. Quando estava avisando a família que não ia viver, que já estava definhando mesmo. Minha filha avisando. Que passa aqui, menina? E ela me disse, minha mãe, eu digo, tu ouvida que eu sou uma mulher de fé. Eu digo, tu tá de broma. Próximo dia vamos fazer isso. Tá, pra mim ficar bonita. Que diz, menina? Que diz, minha filha? Minha mãe. A pobrezinha estava arrasada. E eu lá vivendo, sonhando. Estava com a família de japoneses, num hospital mais moderno que havia. Jesus barra, junto com os filhos dele. Jesus está ali, ó. Os médicos estão operando ele ali do lado, ó. Por aqui, junto com os médicos. Principalmente naqueles que creem em Deus. Sabem que Deus existe. Jesus exame eu também. Com Deus. Glória, aleluia. Alabado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, amor, felicidade. Meu filho, aproveita e lê, viu? Saúde, a Bíblia. Deus tenha em conta que já corriste.